pessoal, sejam bem-vindos. Este é mais um ATPC da área de matemática. Eu sou a Cláudia, estou como PCNP de matemática na Diretoria de Ensino Região de Itu e hoje, juntamente com o PCNP Luiz Carlos, irei apresentar essa formação cujo tema é Habilidades e Práticas Pedagógicas. Com o início do segundo bimestre, a Secretaria da Educação disponibilizou habilidades essenciais selecionadas que nortearão a elaboração dos conteúdos das aulas oferecidas pelo aplicativo CMSP e podem apoiar as escolas na organização das suas atividades. Dessa forma, essa TPC foi pensada para auxiliar nossas escolas na produção dos roteiros de atividades não presenciais, que contemplem essas habilidades e dialoguem com os materiais e ferramentas oferecidas pela SEDUC. Para iniciar, eu lerei com vocês a pauta da reunião. Hoje, os nossos objetivos são de retomar os pontos importantes em relação aos materiais e orientações da SEDUC e fornecer subsídios para o trabalho com as habilidades prioritárias do segundo bimestre, no sentido de apoiar a elaboração dos roteiros de atividades não presenciais, alinhados aos cadernos do São Paulo Faz Escola e as transmissões de aulas no Centro de Mídias SP. Nós iremos também realizar alguns momentos, O primeiro vai ser uma leitura inicial com um poema da Cecília Meirelles. Retomaremos alguns pontos relevantes para o desenvolvimento do segundo bimestre. Tanto eu como o Luiz escolhemos habilidades para apresentar uma proposta de atividades do ensino fundamental anos finais e ensino médio. E para finalizar, iremos solicitar que vocês acessem o estacionamento de dúvidas, sugestões e que serve também como lista de presença da nossa reunião pelo link que vai ser disponibilizado. Vou ler para vocês agora um poema de Cecília Meirelles. Equilibrista, alto, pálido vidente, caminhante do vazio, cujo solo suficiente é um frágil aerofio. Sem transigência alguma, experimentas teu passo com limitações de pluma e rigores de compasso. No mundo jogam a sorte, de trás de formosos muros, à espera de tua morte e dos despojos futuros. E tu, cintilante louco, vais entre a nuvem e o solo, só com teu ritmo, tão pouco, estrela no alto do polo. Eu acredito que nos dias de hoje, vivendo em meio a essa pandemia, nós precisamos redobrar os nossos cuidados, assim como equilibrista, para podermos atingir os nossos objetivos. Vamos retomar alguns pontos que consideramos importantes. A Secretaria está sempre passando orientações através de comunicados por meio de suas coordenadorias e da escola de formação. Então, é válido que nós fiquemos atentos, porque sempre tem alguma informação que pode nos auxiliar e ajudar na nossa prática. Nesse, um dos últimos, do dia 2 de junho, por exemplo, temos orientações quanto ao planejamento, que foi realizado na primeira semana de junho, e junto a ele alguns links, um deles que traz uma discussão sobre as rotinas e papéis do professor, que eu queria indicar alguns itens aqui. É importante que o professor tente acompanhar as aulas no centro de mídias, de acordo com o seu horário de aulas, a sua carga horária e o cronograma que é divulgado pelo CMSP, tá? É importante acompanhar as aulas ali naquele momento que ele está acontecendo no aplicativo, porque o professor vai orientar seus alunos a também assistirem essas aulas e vai poder se comunicar com os seus alunos através do chat. Tá? Então, essa é uma ferramenta que está disponível lá e a gente pode usar auxiliando essa comunicação com o nosso aluno. Se no horário da sua aula não tiver uma transmissão da sua turma e da sua disciplina, você ainda pode acompanhar a reprise pelo YouTube, no canal do CMSP, para depois dar uma devolutiva para o seu aluno.
tá? O professor precisa definir um horário para realizar o atendimento aos alunos, passar as atividades e esclarecer dúvidas, sempre apoiado na sua carga horária e através das ferramentas digitais que foram combinadas pela sua escola. Enviar as atividades para os seus alunos, registrar os planos de aula. Nesse momento é muito importante que esse registro seja feito para garantir a carga horária mínima obrigatória exigida pela deliberação do Conselho Estadual da Educação, bem como o arquivamento das devolutivas dos alunos, o registro delas para comprovação das atividades realizadas fora da escola. E avaliar os estudantes através do mecanismo lá que a sua escola definiu e que é mais adequado para a sua realidade. Com relação ao aplicativo CMSP, são disponibilizados cronogramas no site centrodemídiasp.educacal.sp.gov.br. Além disso, as habilidades que serão trabalhadas por dia, aula e disciplina, para que o professor possa preparar suas atividades e propor que os alunos acompanhem as aulas pelo aplicativo, né? Então, a gente tem a programação diária, a gente tem essas habilidades aí por dia, né? A programação da semana e a possibilidade de baixar o arquivo com as habilidades essenciais ou prioritárias. Clicando nesse link, você vai ter acesso ao arquivo com as habilidades. Cada aba aqui embaixo se refere a uma disciplina. A matemática está na primeira aba, como podemos ver na parte de baixo. E lembrando também que aos sábados o CMSP exibe aulas preparatórias para o Enem. E todos esses materiais, né, principalmente relacionados com a disciplina de matemática, estão disponíveis através desse link, que é o mesmo que a gente passou na última formação em ATPC, é o bit.ly/mateseduc. Você vai acessar um drive onde pode baixar os materiais, você pode entrar em uma pastinha e dar uma olhada e baixar o material que você achar interessante. Pessoal, para esse segundo bimestre, a SEDUC selecionou algumas habilidades essenciais para serem trabalhadas. No caso da matemática, dos anos finais, foram selecionadas 6 habilidades por ano série. Dessas habilidades essenciais, eu separei 2 habilidades dos sextos anos, que é MA07 e MA09, e 2 dos sétimos anos, MA08 e MA09, todas relacionadas ao estudo de frações. Os alunos receberam em casa vários materiais. Um deles é o Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola, volume 2. Para os sextos anos, as atividades relacionadas a essa habilidade estão entre as páginas 61 a 64, e para os sétimos anos, entre as páginas 59 a 61. É muito importante que se dê uma atenção especial para a resolução dessas atividades. Com o intuito de dar suporte para a resolução das atividades referente a essa habilidade, nós fizemos algumas videoaulas. Então, a primeira videoaula vocês já devem ter assistido, que é a construção do jogo Fraxoma. Uma segunda videoaula que faz comparação de frações e uma terceira videoaula referente à adição de frações. Todos os links estão aí e vocês podem disponibilizar para os alunos também. O intuito dessas videoaulas é fazer com que o aluno tenha um entendimento a respeito de frações e tenha uma facilidade maior quando eles forem resolver a parte algébrica das frações. Vou passar para vocês agora um pequeno resumo das videoaulas número 2 e 3. Nessa videoaula, Entendendo Frações, parte 2, nós vamos comparar as frações. Para isso, vocês já construíram na aula anterior uma parte do jogo chamado Fraxoma. Antes de dar início,
nós vamos ter que recordar dois sinais muito importantes na matemática, que são os sinais maior que e menor que. Vamos comparar as frações. 5/8 é maior ou menor que meio? Utilizando o jogo Fraxoma, nós vamos imaginar uma linha e colocar 5 partes de 1/8, que equivale a 5/8 nessa posição, e vamos colocar uma parte do meio. Comparando, chegamos à conclusão que 5/8 é maior que meio. Outra comparação que podemos fazer: 3/5 é maior ou menor que 2/3? Da mesma forma, imaginamos uma linha e colocamos 3 partes de 1/5, que equivale a 3/5, e colocamos 2 partes de 1/3, que equivale a 2/3. Comparando, chegamos à conclusão que 3/5 é menor que 2/3. Outras frações que podemos comparar. Fica como lição de casa para vocês. 5/6 e 8/10. 3/4, 4/5. 5/6, 7/8. Vamos fazer uma comparação entre essas duas frações para ver o que acontece. 2/3 e 4/6. Temos uma linha imaginária, colocamos 2 partes de 1/3, que equivale a 2/3, e logo abaixo colocamos 4 partes de 1/6, que equivale a 4/6. Chegamos à conclusão que elas são iguais, portanto, são frações equivalentes. Outros exemplos de frações equivalentes. Esse exercício você pode fazer. 1/3 e 2/6. Comparando as figuras, vimos que são iguais. Agora fica uma lição de casa para vocês. 2/5 e 4/10. 3/4, 6/8. E veja o que acontece comparando essas frações. Meio, 2/4, 3/6, 4/8 e 5/10. Quando você compara essas frações através do jogo, você percebe que elas são frações equivalentes. Nessa videoaula, vocês vão aprender a fazer adição de frações. Vamos fazer agora a adição de meio mais 1/3 com o jogo Fraxoma. Vamos imaginar uma linha. Vamos colocar agora uma parte de 1/2 e depois ao lado colocar a parte de 1/3, uma outra linha imaginária. Então, aí eu vou ter a distância entre essas duas peças. O que vamos fazer agora? Vamos comparar as peças do jogo Fraxoma para que dê essa medida. Primeiro, a parte do meio. Se eu colocar uma peça de 1/2, ela não chega na marcação. Colocando as duas, ultrapassa. Vamos pegar a parte de 1/3. Colocando 2 partes de 1/3, ela não chega. E a terceira ultrapassa. Vamos colocar as partes de 1/4. 3 partes de 1/4 não chega na marcação e a quarta parte ultrapassa. As partes de 1/5. 4 partes de 1/5 não chega na marcação e a quinta parte ultrapassa. Colocando as partes de 1/6, verificamos que ela encaixa perfeitamente na marcação. Ou seja, eu tenho ali 5 partes de 1/6 que encaixaram. Ou seja,
1/2 mais 1/3 é igual a 5/6. Vamos fazer agora a soma das frações 3/4 mais 1/8. Tendo a linha imaginária, vamos colocar 3 partes de 1/4 e logo ao lado uma parte de 1/8, obtendo a segunda linha imaginária. Nós temos uma distância entre essas partes do jogo. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar as partes e comparar para ver quais das partes do jogo cabem perfeitamente entre essas duas linhas. Quando comparamos as partes do jogo, chegamos à conclusão que somente as partes de 1/8 vão caber perfeitamente entre essas duas linhas. Ou seja, a soma das frações 3/4 mais 1/8 é igual a 7/8. Outros exemplos que vocês podem fazer agora aí em casa. 2/5 mais meio, 1/4 mais meio, 3/5 mais 1/10. Vocês utilizam o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente. É isso aí, pessoal. Esse foi o resumo das 2 videoaulas, mas o importante é que vocês assistam na íntegra. Pessoal, os alunos também receberam um material chamado Aprender Sempre. Tem muitas atividades relacionadas a essa habilidade que nós mencionamos aí. No caso do 6º ano, tem muitas atividades entre as páginas 8, 9, 10, 11, 14 e 15. No caso do 7º ano, estão nas páginas 8, 10 e 12. No caso do 8º ano, 4, 6, 7, 9 e 10. E no caso do 9º ano, entre as páginas 2 a 6. É importante que vocês deem uma atenção especial para a resolução dessas atividades, mas sempre pensando em não sobrecarregar o aluno. Eu vou apresentar um modelo de roteiro de atividades que elaboramos a partir de uma habilidade do 2º bimestre. Sabemos que as escolas já estão preparando ótimos materiais. Essa é uma sugestão e colaboração que pensamos em passar. Eu não irei resolver essas atividades agora, somente apontar o desenvolvimento das sequências do roteiro, tá? Então, vamos lá. Nesse quadro, temos as informações gerais sobre o roteiro, a área do conhecimento, o componente curricular, o ano sério, o bimestre, o tema, que é proporcionalidade e funções, a habilidade, saber reconhecer relações de proporcionalidade direta, inversa, direta com o quadrado, entre outras, representando-as por meio de funções. Os objetivos aqui são que os alunos precisam ser capazes de reconhecer e diferenciar os tipos de proporcionalidade entre grandezas apresentados a ele e representá-las por meio de funções. Os materiais de apoio são o caderninho do aluno, do São Paulo Faz Escola do 2º bimestre e o aplicativo CMSP. Durante o desenvolvimento da atividade, serão apresentados alguns links de apoio e, caso o aluno tenha acesso à internet, poderá abri-lo. O instrumento de avaliação são as devolutivas das atividades propostas, a participação nos grupos do WhatsApp e a frequência nas aulas do aplicativo CMSP. Aqui eu coloquei a participação no grupo do WhatsApp porque, eu estou montando esse roteiro e na minha visão eu não vejo problema em interagir com os meus alunos pelo WhatsApp, passar lá o meu número. Eu já fiz isso e nunca tive problema, em compartilhar meu número, nunca tive prejuízo nenhum, mas cada professor aí pode realizar esse acompanhamento, essa devolutiva, da forma que achar mais adequado. Nesse outro quadro aqui,
a gente tem as orientações que eu vou passar geral para o meu aluno antes dele resolver a atividade, né? Prezado aluno, você está recebendo uma sequência de atividades, ela é referente ao segundo bimestre, aí ele está pedindo para ele ler, para ele resolver e assinalar as dúvidas dele, porque posteriormente, num plantão de atendimento que acontece via WhatsApp toda semana, eu vou fazer essa devolutiva e tirar essa dúvida, né? E ele vai ser avaliado pela participação, pela realização da atividade, o interesse, um compromisso em resolver, para que isso seja inserido aí na nota e na frequência dele ao final do bimestre. Outro ponto aqui importante a ser lembrado é que essas atividades elas sempre contarão no cumprimento da carga horária obrigatória. Logo, a gente precisa descrever certinho o tempo, a hora-aula que elas estão associadas. Como esse meu roteiro está dividido em várias partes, eu escolhi descrever a equivalência das aulas no início de cada atividade, como veremos a seguir aqui, ó. Então, nessa primeira atividade, a previsão é de 2 aulas de 45 minutos. Ela tem como objetivo sensibilizar, né, provocar a curiosidade sobre o tema. Eu escolhi aqui como exemplo o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, mas pode ser qualquer assunto com que os alunos possam manifestar seus pensamentos, opiniões e sentimentos. Essa atividade foi pensada para que o aluno que não tem também acesso à internet, então essa sugestão aqui de vídeo não é obrigatório, ele só vai assistir se for possível, tá? Nesse vídeo a gente tem a sugestão aqui do link, se ele conseguir acessar, tudo bem, senão ele já vai para página seguinte, né, que é a imagem da obra e um texto com alguns trechos do autor, que apresenta algumas comparações entre as partes do corpo humano, né, vocês já devem conhecer, porque esse material ele foi retirado do caderno do aluno que a gente usava antes, né, anterior ao currículo paulista. E aí, como é uma conversa inicial, a seguir a gente apresenta algumas questões para o aluno responder, o que ele entendeu, o que ele lembra sobre essa imagem, ele pode pesquisar alguma coisa se achar necessário e ainda pontuar a relação entre algumas partes do corpo que foram mostradas ali no texto. Tudo isso só para iniciar a conversa e preparar o estudante para a segunda parte da contextualização, que será o momento de vincular o conhecimento às situações práticas para que o aluno faça conexões entre o que ele já sabe e o tema que a gente está trabalhando. Essa atividade prevê 3 aulas de 45 minutos e inicia com uma aula do Centro de Mídias, SP, lá o aplicativo, né, que já foi exibida, então o aluno ele vai assistir, se possível, a reprise pelo YouTube. É uma aula voltada para alunos do 9º ano, mas que traz algumas situações de proporcionalidade bem simples e de fácil entendimento. Se o aluno puder, ele acessa. Se ele não conseguir, ele já vai para o item 2, tá? Que apresenta uma situação para leitura de uma reportagem. A reportagem é essa daqui, ó. Avião quebra recorde e completa a viagem de Nova York a Londres em 4 horas e 56 minutos. Aqui iremos usar as informações do texto, mais os conhecimentos prévios que o aluno já possui sobre esse tema. São propostas algumas perguntas sobre as grandezas apresentadas na reportagem, em especial a velocidade máxima atingida pelo avião, e a partir dessa velocidade máxima ele vai preencher essa tabelinha aqui com as grandezas tempo e distância percorrida. Na situação dessa velocidade máxima permanecer constante durante todo o percurso. Então, se ele sabe que em 1 hora ele percorre uma determinada distância, em 2, em 3, em 4 e assim sucessivamente. E solicitando para que o aluno explique com suas palavras como ele pensou na hora de preencher a tabela. No quadro a seguir, após a execução dessa atividade, é apresentada a relação existente entre grandezas diretamente proporcionais, que é a situação que ele acabou de vivenciar, e que a razão entre essas duas grandezas é uma constante, que eu estou chamando aqui de K, uma constante diferente de 0, tá? Toda vez que acontecer isso, a razão vai ser constante. Na próxima atividade, a ideia é introduzir uma situação semelhante dentro do mesmo assunto, mas que contemple grandezas inversamente proporcionais através de uma situação prática. Nesse caso aqui a gente escolheu uma informação retirada do site Distância entre Cidades e escolhemos as mesmas cidades da reportagem. Esse site traz uma tabela com o tempo de viagem em horas e minutos, definido por diferentes velocidades em quilômetros por hora.
Novamente, o aluno ele será questionado sobre essas duas grandezas, sobre o que ele entendeu em relação ao crescimento ou decrescimento, se a relação entre elas é direta, né? E no caso aqui da negativa, ele vai ser apresentado a relação de proporcionalidade inversa. E aqui nesse caso, aí nós temos o produto, né, entre essas duas grandezas igual a uma constante K diferente de zero. Tá? Então, tudo é mais ou menos pensado para o aluno tentar responder com as próprias palavras o que ele pensa, o que ele acha sobre o assunto. A seguir, o objetivo será fazer com que o aluno verifique que o produto entre a velocidade e o tempo é uma constante para provar essa proporcionalidade inversa. Para isso, a sequência propõe a transformação da unidade de medida do tempo somente em horas. Então, o aluno ele é orientado a fazer isso, dividindo o valor em minutos, que aparece nessa tabela aqui, todos eles por 60. E na atividade, a primeira linha da tabela já vai ser preenchida como exemplo, dividindo os 17 minutos por 60, encontrando como resultado a dízima 0,2833, para que o tempo seja expresso como 9 horas,283, com 3 casas decimais. E assim ele preenche as demais linhas aqui que estão faltando. Assim, ele vai conseguir, né, verificar essa proporcionalidade inversa, não somente porque uma grandeza aumenta e a outra diminui, mas que existe essa característica de que o produto entre elas é uma constante, né, elas têm uma proporcionalidade entre si. E nesse caso, ele vai preencher esses valores na tabela, com x, que será a velocidade em quilômetros por hora, e y, o tempo já transformados em hora, e encontrará um valor da constante k, que é o produto entre essas grandezas, será aproximado aí a 5.570. Na próxima atividade, a proposta é que o aluno exercite o pensamento a respeito do que foi visto, sempre a partir de uma situação prática. Aqui, novamente, né, uma reportagem. Essa atividade ela está prevista para 2 aulas de 45 minutos. Essa reportagem ela fala sobre a taxa de contágio no Brasil, né, que é de 2,8 na época, né, no período que essa reportagem foi exibida. E a gente vai usar essa informação que está aqui no texto, que diz que cada indivíduo contaminado no país infecta quase 3, tá? Então, a gente pede para o aluno, na primeira situação, arredondar esse valor para 3 mesmo, e ele vai preencher essa tabelinha, verificar e explicar qual é a relação de proporcionalidade entre essas duas grandezas x e y apresentadas na tabela, tá? Ele vai representar essa relação no plano cartesiano com os pontos da tabela no espaço dos eixos coordenados e vai construir esse gráfico, tá? E aí um questionamento sobre esse gráfico, que no caso vai ser uma reta, então ele vai construir o gráfico e preencher o item D aqui com essa informação, tá? Então, essa atividade toda ela trabalhando com grandezas diretamente proporcionais a partir de uma questão inicial ali que foi a reportagem. Como queremos também que ele defina a expressão algébrica dessa relação, a atividade ainda vai finalizar com a solicitação de que ele encontre o valor dessa constante K. Se ele verificou que elas são diretamente proporcionais, ele tomará lá a razão entre quaisquer valores de x e y da tabela para encontrar esse valor dessa constante K, e no item F deverá assinalar a alternativa que representa essa relação a partir daquele valor de K que ele encontrou no item anterior. A habilidade para a qual elaboramos esse roteiro prevê que o aluno reconheça 3 tipos de proporcionalidade. Nós já trabalhamos com 2 até o momento, e essa próxima atividade vai propor a relação de proporcionalidade direta com o quadrado. Nós optamos aqui por uma situação que talvez seja a mais simples e mais comum, que é aquela entre o lado de um quadrado e a sua área. Para isso, iniciamos apresentando uma sequência figurativa, que provavelmente o aluno já viu, visto que foram trabalhadas no primeiro bimestre, mas que agora será abordada na perspectiva de proporcionalidade. Nós dividimos essa atividade em 2 partes. Na primeira, ele irá preencher a tabela com a medida do lado e a medida do perímetro.
Então, espera-se que ele perceba a relação de proporcionalidade direta existente, né, e explique essa relação, né, por que ele acha isso, inclusive encontrando essa constante K através da razão y sobre x, preenchendo a tabela e escrevendo a expressão algébrica, que tudo isso já foi trabalhado na situação anterior, tá? Na parte 2 da atividade, ele irá preencher a tabela com a medida da área, usando, né, a medida do lado do quadrado e tentando identificar a relação de proporcionalidade existente, justificando a sua resposta. Quando ele for calcular novamente a razão y sobre x nesse caso, espera-se que ele perceba que o valor não vai ser constante, não vai dar sempre o mesmo valor aí, né? Aí ele vai tentar relacionar os valores de x e y com uma expressão algébrica, tá? E aí a tentativa, se o aluno não conseguir, a gente depois, né, no plantão de dúvidas, no momento apropriado, a gente explica para o aluno como é que vai ficar essa relação. Mas nesse momento, a gente também vai apresentar nesse quadro a proporcionalidade direta com o quadrado e a expressão dela, que é y igual a kx quadrado. Nós sabemos que muitas vezes o aluno ele não vai conseguir chegar nos resultados sozinhos ou até mesmo entender o que a atividade está solicitando. Por isso é importante que nesses momentos de plantão de dúvida ou devolutiva, sempre no horário da aula, né? E se possível, né, aluno e professor ter esse momento aí, são válidos na execução dos roteiros. Lembrando que também os registros desse momento com a carga horária destinada a eles contabilizará no total das horas atividades realizadas em casa, tá? E para finalizar, a proposta é que o aluno também represente as medidas do lado, o x, né, e as medidas da área y no plano cartesiano e identifiquem a curva, uma curva aí que representa essa relação, tá? Como a nossa proposta é de utilizar os materiais impressos que a secretaria disponibilizou, o momento da sistematização será o da retomada do que foi trabalhado com as atividades do caderno do São Paulo Faz Escola, onde a previsão será de 3 aulas de 45 minutos, para o que está nesse material da página 6 até a página 9. A avaliação fica a critério do professor, dentro do que ficou estabelecido pela escola. Aqui, né, no nosso exemplo, a orientação é de que as atividades sejam encaminhadas por e-mail, ou pelo aplicativo WhatsApp, ou no formato aí que vocês já estão acostumados a fazer. E lembrando também que, se não for possível agora, ela poderá ser devolvida no retorno das aulas presenciais. Para acessar os materiais apresentados hoje, você poderá clicar nesse banner direto no site da Diretoria de Ensino de Itu, onde são visualizadas as pastas de todas as disciplinas e as sugestões de atividades, ou pelo link que já passamos anteriormente, que é o bit.ly/mate-seduc, e lá vai ter uma pastinha chamada Roteiro de Estudos Não Presenciais, tá? Eu vou deixar também na descrição desse vídeo os links que nós disponibilizamos hoje. Pedimos que vocês agora acessem o formulário dessa TPC pelo endereço que aparece na tela para dúvidas, sugestões e lista de presença. Então, o endereço é esse aqui, bit.ly/atpc2 matemática. Agradecemos a parceria de sempre, estamos à disposição e até a próxima.